Nós vamos mais uma vez falar com o nosso Pai. Aí mesmo assentado, vamos orar. Pai Santo, louvado, engrandecido seja o Teu santo, poderoso e bendito nome. Nós reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. E reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania, o Teu domínio sobre todas as coisas. E cremos, ó Pai, que estamos num ambiente propício, onde o Senhor está aqui presente em espírito e em verdade, Senhor. E, ó Deus, nós pedimos, Pai, mais uma vez, que pelo mover do Teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor nos dê, Senhor, ouvidos sensíveis à Tua voz, para que nós possamos receber de bom grado a Tua palavra, Senhor. E que a Tua igreja, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados, Pai. Por misericórdia, Senhor, nós estamos clamando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós vamos no capítulo 12. Vamos ler 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Amém? Todos encontraram aí? Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero ler esse mesmo texto, só que agora na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, o mesmo texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Parece que fica mais fácil o entendimento, né, na linguagem de hoje. Irmãos, quero dar uma pequena introdução aqui, para depois nós entrarmos propriamente no assunto. A introdução eu quero dizer o seguinte: se nós, amados, se nós, irmãos, desejamos experimentar no nosso viver, se nós desejamos experimentar no nosso dia a dia, qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus, a Bíblia, amados, estabelece uma só condição. Aliás, não só uma condição. A Bíblia estabelece na realidade, conforme nós acabamos de ler aqui, 3 condições para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você deseja experimentar na sua vida?
Deseja experimentar todos os dias qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se você deseja, amados, Deus estabelece aqui 3 condições. Que condição é essa? O próprio texto nos dá a orientação. A primeira condição, amados, se nós desejamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos apresentar as nossas vidas como sacrifício, como oferta, como diz o texto, um sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus. Presta atenção que é a palavra de Deus. Nós devemos apresentar as nossas vidas como sacrifício, como oferta a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso, irmãos? Significa, amados, que Cristo quer de nós a primazia. Ou seja, Cristo quer de nós o primeiro lugar. Irmãos, se Cristo não for o centro da nossa vida, se Cristo não for a razão do nosso viver, eu quero dizer para os irmãos que as demais coisas não é nada. Não tem nada, nenhum valor. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus não existe meio termo. Ou Cristo é a primazia, o primeiro lugar, ou então Ele não é nada em nossa vida. Por isso, irmãos, que a primeira condição que a palavra de Deus nos estabelece para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a primeira condição é: apresente o teu corpo, apresente a tua vida como sacrifício, como oferta viva, santa e que agrade ao Senhor. Amém? Você crê nisso? A segunda condição que a palavra de Deus estabelece está aqui no versículo 2, onde a palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O que significa essa palavra conformar? Conformar é entrar o quê? Na forma. Então a segunda condição é: não entre na forma deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus diz, amados, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, só vou citar bem rápido aqui, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a segunda condição que a palavra de Deus estabelece é: não se conforme, não entre na forma deste mundo. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não entre na forma deste mundo. E a terceira condição, amados, que a palavra de Deus estabelece é a seguinte: deixe Deus transformar a sua vida. Como? Deixe que o Espírito Santo de Deus renove por completo a sua mente, a sua maneira de pensar. Nós precisamos, amados, ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, ele estava tratando ali sobre o homem natural e o homem espiritual. E quando ele se refere ao homem espiritual, ele diz o seguinte: que o homem espiritual, ele tem o quê? A mente de Cristo.
Qual é a mente sua, meu irmão? Você sabia que as batalhas espirituais acontecem, sabe aonde? Na nossa mente. As batalhas espirituais acontecem na nossa mente. Então Deus precisa renovar a nossa mente. Então, amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos a palavra de Deus nos ensinando que se nós desejamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a palavra de Deus aqui estabelece 3 condições. Primeira condição: apresente o teu corpo, apresente a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo, não entre na forma deste mundo, não se amolde a este mundo, não ame este mundo. E terceiro, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e transforme a sua mente, para que em nós tenhamos a mente de Cristo. Amados, na nova aliança, nós fazemos parte desta nova aliança, deste novo concerto. Sabe por quê? Porque nós somos o Israel de Deus. Você sabia disso? Você sabia que nós, como igreja, somos o Israel de Deus? E nessa nova aliança, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele imprimiria na nossa mente o quê? A palavra de Deus. Ele diz: eu imprimirei nas vossas mentes as minhas leis. A palavra de Deus. Então, irmãos, o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida onde Cristo é a primazia, o primeiro. Se nós realmente entendermos assim, irmãos, eu não tenho dúvida, porque não sou eu que estou dizendo, e eu não escrevi Bíblia, mas eu não tenho dúvida que verdadeiramente nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê nisso? Amém? É a palavra de Deus. Mas como eu disse aos irmãos, isso é uma introdução do assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na realidade, eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui sobre esses 3 pontos. Esses 3 pontos, essas 3 condições que nós temos aqui na Escritura, mas o nosso tempo não nos permite. Falando com o Senhor, fui diante do Senhor, e o Espírito Santo de Deus moveu o meu coração a inclinar-se para a palavra de Deus, e olhando para a palavra de Deus, o Senhor falou muito forte a respeito dessa segunda condição aqui, para mim compartilhar com os irmãos. Então eu quero aqui, irmãos, falar com os irmãos um pouco hoje sobre o cristão e o mundo. Eu quero aqui trabalhar com os irmãos sobre essa parte do versículo 2, onde a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, o versículo 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Todos acharam aí? Olha o que a palavra de Deus diz. É lá no final da Bíblia, tá? Bem no finalzinho, antes de Apocalipse. Na realidade, antes de Judas, né? 1 João 2, 15 e 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Estou lendo 1 João 2, 15. Vou ler novamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amém, irmãos? Que texto precioso, que orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus começa dizendo, olha, irmãos, aqui irmãos, essa carta aqui, ela foi escrita para a igreja, aos irmãos da igreja evangélica, na cidade de Campo Grande, na rua José Maria, número 53, eu estou dizendo, irmãos, não ameis este mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha o que diz o versículo 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É interessante, irmãos, que tudo passa, não é verdade? E passa numa velocidade tremenda. Como que passa? Só abrindo um parênteses aqui, falando de passar, eu mostrei uma foto para a Mariana, essa semana, uma foto que eu tirei com a Leni. Eu estava em viagem, e eu estava com um tênis. Isso fazem 29 anos atrás. Entendeu? E a Mariana olhou e falou assim, esse tênis está na moda hoje. Entendeu? Na época, veio e passou. Tudo passa. É verdade que a moda volta. Mas, amados, como que as coisas passam rapidinho? Como que passa tão rápido? Eu estou dando uma olhada nos outdoor com a Leni aí, e a Leni falou assim, mas como que está feio as sandálias nessa estação? Pode olhar nos outdoor. Eu falei, já passa. Aí vão ficar olhando para trás e vão falar, mas que sandália feia que lançaram nesse verão, né? Nesse inverno, né? Tudo passa. O mundo passa. Só que, irmão, sabe o que não passa? O que não passa, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse tem a garantia da vida eterna. E eu pergunto para você, irmão, o que você quer ficar? Você quer ficar com o mundo? Ou você quer ficar com a palavra de Deus? O que nós queremos ficar, irmãos? Porque o mundo passa. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Você sabe o que é mundo à luz da palavra de Deus? Sabe o que é mundo à luz da palavra de Deus? Para que nós possamos compreender melhor o que é mundo à luz da palavra de Deus, nós precisamos luz, nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Deus precisa nos mostrar o que é mundo. E é interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia 3 definições para mundo. Vamos dar uma olhadinha quais são essas definições? Olha bem, 3 definições do que é mundo. Primeiro você vai abrir em Atos capítulo 17, o versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 17, 24. Temos aqui, irmãos, 3 definições na Bíblia a respeito da palavra mundo. Então veja bem aqui a primeira definição. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o quê? O mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
A primeira definição que nós temos da palavra mundo aqui, irmãos, olha bem o que diz aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. A primeira definição que nós temos de mundo na Bíblia é o universo, é a terra. A terra, toda a criação divina. Deus criou os céus, Deus criou o sol, as estrelas, os planetas, Deus criou a terra. Isso aqui é mundo, é mundo. Você entende isso? Isso é mundo. A segunda definição de mundo, irmãos, é um texto bem conhecido dos irmãos, que é João 3,16, onde a palavra de Deus diz que Deus amou o quê? Deus amou o mundo. Será que Deus amou a terra, matéria? É isso que ele está dizendo? Não. O que Deus está dizendo? Que Deus amou quem? Os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Então a segunda definição de mundo é os habitantes da terra. A primeira é a terra, o universo, a criação. E a terceira definição de mundo, irmãos, abra em Tiago capítulo 4, o versículo 4. Hebreus, Tiago 4:4. Olha o que diz aí. Diz assim a palavra de Deus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Nós temos aqui a terceira definição de mundo. A Bíblia está dizendo, quem quer ser o quê? Amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você pode ser amigo da natureza que Deus criou? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Você pode ser amigo de um ser humano? Sim. Então veja bem, a Bíblia está dizendo, os que querem ser amigo do mundo, esse mundo aqui não é o mundo material, nem os habitantes da terra. Nós temos aqui a terceira definição do que é mundo. Sabe o que é aqui, irmãos? Aqui é o mundo espiritual, é os assuntos mundanos. É aqui que a coisa pega. Olha bem o que a Bíblia fala. Nós temos aqui 3 definições para mundo. O mundo, o universo, a criação. Nós temos o mundo, os habitantes. Mas nós temos aqui os assuntos mundanos. E é aqui que eu quero caminhar com os irmãos, que são o mundo espiritual. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus criou o universo, a terra, o ser humano, a Bíblia nos fala lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, termina dizendo o seguinte: depois de Deus ter feito tudo, Deus disse o quê? Eis que tudo era o quê? Bom? Bom é nota quê? Professoras, o que é bom? É nota 7, 8, é isso, professora Mariana? Não, bom pode ser isso, mas a Bíblia fala que eis que era tudo o quê? Muito bom é nota 10, era 10. Quando Deus termina de criar todas as coisas, tudo era muito bom. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no princípio da criação, irmãos, quando Deus criou, nem a terra, nem o homem tinha ligação com o mundo. Não tinha ligação com o mundo. A terra era perfeita. Não havia, a terra era imaculada. Não havia mancha na terra. E no coração do homem não havia assuntos mundanos. Entenda isso. Quando Deus criou, tudo era muito bom. A terra perfeita, o homem vivia de uma maneira santa, tudo era perfeito. Aliás, Deus cria o homem e coloca o homem dentro de um jardim chamado
Éden. O que significa a palavra Éden? Lugar de delícias. Não esqueceu, né, Júnior? Lugar de delícias. Deus cria o homem, e a palavra de Deus diz que depois de Deus criar o homem, Deus abençoou. Ou seja, autorizou a prosperar. Então, irmãos, depois da criação, tudo era perfeito. Não havia ligação entre a terra e o mundo, não havia ligação nenhuma entre o ser humano e os pensamentos mundanos. Mas veja bem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O pecado entrou no mundo, e Satanás, aproveitando da ocasião, sabe o que acontece? Ele introduziu um sistema mundano. Um sistema perfeito. O inimigo introduziu neste mundo um sistema que funciona numa ordem perfeita. E esse sistema, ele faz oposição a tudo que se chama Deus. Então, irmãos, nós podemos definir que mundo é uma entidade espiritual. O mundo é uma entidade espiritual. O mundo é um sistema onde ele é gerido por uma mente pensante. E essa mente tem um príncipe que comanda esse sistema. E esse príncipe chama-se Satanás. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? Estão com medo de falar? Satanás. Irmãos, há um sistema dominante, que nós às vezes não percebemos. Nós estávamos ali orando, e antes de orar nós estávamos conversando com os nossos homens ali, os irmãos, e nós estávamos falando das coisas, levantou-se a questão das coisas materiais deste mundo, sobre a criação, as definições dos cientistas, mas na realidade, irmãos, muito mais do que as coisas materiais, o inimigo não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado em trabalhar com as coisas espirituais. E há um sistema, irmãos, dominante sobre este mundo. E nele há uma mente pensante, alguém que domina isso, que se chama Satanás. Abra a Bíblia aí, em João capítulo 14, veja o que Jesus disse. João 14, 30. João 14, 30. Diz assim a palavra de Deus: já não falarei muito convosco, porque aí vem o quê? O príncipe do quê? Que mais? Ele nada tem em... Quem que estava dizendo isso, irmãos? Boa noite. Quem estava dizendo isso? Jesus, amém, Beto, é isso aí. Jesus, olha o que Jesus disse: já não falarei convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e esse príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Ele é oposição ao Criador, ele é oposição. Irmãos, Satanás, ele é o príncipe deste mundo, e ele tem um governo, ele tem um sistema que ele governa, e nesse sistema, irmãos, presta atenção nisso que eu vou lhe dizer, peça a Deus para mostrar isso para você, abra o teu entendimento. Esse sistema que o inimigo implantou lá no princípio, ele envolve, sabe o quê? Ele envolve governo, ele envolve religião, ele envolve comércio mundial, ele envolve cultura,
ele envolve música, ele envolve arte, ele envolve vestimenta, ele envolve um monte de coisa. Você quer ver um exemplo? Quem você acha que desenha, na sua maioria, as roupas que estão na moda aí? Principalmente, não só roupas femininas, mas masculina também. Quem são essas pessoas que desenham? Você vai falar, são estilistas. Mas são estilistas que estão vivendo uma vida o quê? Vocês estão com medo de falar porque está gravando? Senão vai ser processada? Normalmente são homens sodomitas, homens sexuais. São eles que estão desenhando. Você entra não estou aqui fazendo propaganda contra não, mas você entra numa loja igual a Zara, já entraram numa loja chamada Zara, lá no shopping, no shopping dos IPs, nem sei se ainda tem lá, mas acho que ainda está lá, né? Desculpe falar, mas é difícil até comprar roupa para homem lá, porque a maioria das roupas ali, elas estão mais voltadas para o lado feminino. Não é que não tenha roupa, mas irmãos, olha o sistema, parece que nós não estamos enxergando, há um sistema, irmãos, envolvendo. Você quer ver outro exemplo? Qual é o último celular da moda? iPhone? É isso? Quem tem Samsung vai falar, não, meu é Samsung, né? Mas vamos dizer aí, o iPhone o quê? 7? É o último? Falei aqui com um homem que manja de tecnologia. William, tudo passa. Daqui a pouquinho, já vai vir o iPhone 8, 10. Se já não tem, né? De repente eu estou falando aqui, eu estou atrasado. Sabe o que é isso? Há um sistema para dizer o seguinte: você está insatisfeito com esse seu celular. Sabe por quê? Para você estar em destaque, você precisa de um celular melhor. E aí começa a se envolver o ser humano neste mundo. E sabe o que acontece? O inimigo, ele quer envolver tudo isso para sugar a nossa alma. E aí o indivíduo, insatisfeito com o seu celular, iPhone 5S, ele vai em busca do 7S, mas o 7S já não serve, então ele vai querer o 8S, nem sei se existe, ainda não tem, mas já vai existir o 8S, e ele não tem condição de comprar o 8S, então ele vai lá e faz um crediário, passa no cartão, e aí ele não consegue pagar, e aí ele começa a ficar nervoso, e aí ele briga com a esposa, porque ele não conseguiu dinheiro para pagar o iPhone, ou então ele briga com o pai, porque o pai não comprou o iPhone para ele, e aí a coisa vai indo. O sistema vai trabalhando, irmãos, vai trabalhando. Isso é o comércio, a arte, governos, religião. Você acha que aquela briga que tem lá na Síria, lá, aquela briga que vocês estão vendo aí, lá no meio lá do Oriente, aquilo ali é briga por causa do quê? Por causa que é uma terra? Não. É porque a religião está em cima daquilo ali, dizendo, tem que brigar. Eu assisti um comentário essa semana, no Globo News, a respeito do que está acontecendo na Síria. Por incrível que pareça, todo o comentário, quando eles entrevistavam aqueles que estão lutando lá, eles diziam o seguinte: Deus vai nos dar a vitória. Nós estamos, em outras palavras, matando em nome de Deus. Irmãos, há um sistema nesse mundo que nós não estamos enxergando. Nós não estamos vendo. O inimigo tem usado o mundo para sugar a nossa alma. O inimigo tem usado o mundo, sabe para quê, irmãos? Para que nós não tenhamos prazer em Deus, para que nós não tenhamos tempo na presença do Senhor. Por isso que eu disse aos irmãos, que existe 3 mundos: o mundo, o universo tão precioso que Deus criou, o mundo habitante, mas existe um mundo tenebroso,
um mundo espiritual, um mundo onde os assuntos mundanos, é nisso que a Bíblia tem trabalhado, irmãos. É nisso que nós precisamos estar atentos. Agora, amados, graças ao Pai, que em Cristo nós temos uma resposta. Uma resposta. Que resposta é essa? João 16, 33. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Jesus quem disse: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais o quê? Paz. Olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Por que que nós temos que ter bom ânimo? Não entendi nada. Olha o que diz a palavra de Jesus disse: acordaram? Jesus, venceu o mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, essa é a melhor notícia para nós. Cristo é a nossa esperança, irmãos. Cristo é a nossa resposta. Cristo é a nossa segurança. Nós estamos neste mundo, mas Cristo venceu por nós o mundo. Oh, miserável seria se nós estivéssemos neste mundo, mas não tivéssemos a esperança de que Cristo venceu este mundo. O mundo está aí, o sistema está aí, mas a resposta que nós temos do Senhor é que Ele venceu o mundo. E eu creio, irmãos, pela fé, de que Jesus venceu o mundo, e que o príncipe deste mundo já foi julgado, porque a palavra de Deus diz que ele já foi julgado. Agora entenda uma coisa: julgado não significa que ele já foi lançado no lago de fogo. Tem muitos aí na Lava Jato que já foram o quê? Condenados, mas que ainda não foram presos. Ainda não estão presos. Tem uns até que já saíram, né? Vai para a segunda instância. Irmãos, Satanás já foi julgado, mas ainda ele não foi lançado no lago de fogo. E ele será lançado. Enquanto Satanás não for lançado no lago de fogo, irmãos, ele ainda vai trabalhar. Ele vai trabalhar porque ele é o príncipe deste mundo. E ele está movendo todo este sistema governamental de uma maneira que ele está trabalhando, como eu disse aos irmãos, governo, comércio, cultura, música, e aí vai. Abrindo um parênteses de música. Quanta besteira nas músicas que nós estamos vendo nesse nosso Brasil. O cara canta uma música, põe uma letra mais chula, uma letra tão vulgar, uma letra dizendo que, olha, não vale nem a pena dizer. Aí sabe o que acontece? Pum! Explode. O cara ganha milhões. As pessoas estão, como é que fala? Beatificadas? Não, como é que fala? Bestificada, essa é a palavra, não é beatificada não. As pessoas estão bestificadas com músicas.
E muitas vezes, irmãos, nós queremos trazer esses tipos de música para o meio da santa congregação. Queremos trazer esses tipos de música, sabe por quê? Para o meio onde nós estamos servindo ao Senhor. Mas o mundo está sendo trabalhado. Umas músicas, irmãos, só não vê quem não quer. Está aí o mundo trabalhando. Há um sistema, irmãos, eu estou batendo muito nisso, para que os irmãos entendam, sabe por quê? Porque Satanás já foi julgado, mas a palavra de Deus fala: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Lembram daquela criancinha lá em São Paulo, onde os pais foram no zoológico? Uma reportagem que aconteceu aí uns 5 anos atrás ou mais. Os pais foram no zoológico e no momento de bobeira, não sei como aconteceu aquilo, eu vi a reportagem no Jornal Nacional, o leão tragou aquela criança e na presença dos pais matou a criança dentro da jaula. Não sei se vocês lembram dessa reportagem. Lembra, Amaro? Sabe o que é isso? Mostrando exatamente que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É interessante, irmão, sabe por quê? Nós estamos preocupados com o pecado muitas vezes, não é verdade? Não é com o pecado que a gente se preocupa na nossa vida? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós tínhamos que nos preocupar, não é nem com o pecado. Tínhamos que nos preocupar com o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo é quem nos leva, sabe o quê? A pecar. É o mundo que leva ao pecado. Às vezes nós estamos tão preocupados, olha, o pecado, mas nós temos que nos preocupar, sabe o que é? É o mundo que leva. Agora veja o que Jesus disse aí em João 17, 14 a 16, diz assim, está aí bem pertinho. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha a oração de Jesus em favor dos seus. Ele está dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Meu irmão, se você já nasceu de novo, se você é um filho de Deus, se você é um regenerado, entenda isso, você não é mais deste mundo. Você está no mundo, mas você não é mais deste mundo. E aí eu pergunto, como lidar com o mundo? Como é, irmãos, que nós vamos ver quais são os limites dos nossos envolvimentos com as atividades deste mundo? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? Como é que, como cristão, que não sou do mundo, mas estou nesse mundo, como nós, irmãos, temos que caminhar? Eu quero dizer uma coisa para os amados. Só a palavra de Deus é poderosa para nos guardar deste mundo. Não tem outra coisa, irmãos. Não tem. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, nós vamos inclinar para as coisas deste mundo. Nós vamos caminhar para as coisas deste mundo e sem perceber, nós vamos ser tragados por este mundo. Lembra da historinha? Como é que mata uma perereca? Pega ela, coloca numa água normal, não é uma água gelada nem quente, põe o fogo embaixo, brando, e deixa que o fogo vai aquecendo aquela água e a perereca ali dentro. O que vai acontecer?
ela vai morrer, porque ela não vai perceber, a temperatura vai subindo, subindo, e aos pouquinhos, ela nem percebe, quando foi, já era, cozidinha. É assim que o mundo está fazendo com muitas pessoas, devagarzinho. Começa um negocinho aqui, um negocinho ali, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e aos pouquinhos vai entrando. Uma hora alguém te convida para você ir numa balada, e aí você vai na balada e fala, não, mas só fui uma vez, não tem nada não. Uma hora alguém te chama para beber uma cervejinha, uma hora alguém te chama para você fazer as coisinhas que não, uma coisinha mansa, tudo tranquilo, não tem nada não, eu estou na graça, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou, e as coisas vão indo, devagarzinho. A avó da Leni morreu, alguns aqui a conheceram, com 96 anos. É isso, irmão? Amor? 96, 97? A velhinha era tão boa de saúde. Na casa dela tinha um degrauzinho, eu lembro que ela morava aqui na rua Padre João Cripa, e ela subia o degrauzinho ali, fazia uma comida maravilhosa, de vez em quando eu ia filar boia lá, entendeu? Um belo dia, alguém resolveu dar para ela a cadeira da vovó, aquela cadeira que estica e ela fica com a perna esticadinha, e ela fazia muito crochê, mas ela fazia crochê na cama, sentava ali numa cadeira, levantava, e estava sempre em movimento. Depois que deram a cadeira da vovó, e ela começou a ficar com a perninha esticada, sabe o que aconteceu com a perna da vovó? Começou a atrofiar, e a velhinha já não conseguia mais se movimentar direito, e foi indo, mas foi tão devagarzinho, que ela foi perdendo o movimento, e é assim que acontece, irmãos, entendeu? Vai indo devagarzinho, o mundo vai tragando, aos pouquinhos, não tem nada não, está tudo muito certo, sabe aquele negócio de que não tem nada, que está tudo muito bem, mas as coisas vão indo devagarzinho, você acha, meu irmão, já estou terminando, tá? Não vai dormir não, você acha que Satanás vai fazer a coisa de maneira horrorosa para você não gostar? Não, irmão, a coisa tem que ser bonita, a coisa tem que ser atraente, ele tem que nos pegar devagarzinho, ele quer isso, tragar aos pouquinhos, devagarzinho, ele vai entrando, é igual cupim. Já tiveram cupim? Quer dizer, vocês não, né, o que estou falando? Já tiveram cupim em casa? Alguma coisa? Quando você olha para o móvel, está tudo muito bonitinho, um belo dia, se você sentar lá, puf, vai para o chão, por quê? Corroeu, nem percebeu, já era. É assim, é o sistema desse mundo, irmãos, é o sistema, vai levando um pouquinho. Irmãos, nós como cristãos, precisamos olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que diz o texto? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero aqui, eu tenho ainda 10 minutos, rapidinho, já estou terminando, mas eu quero aqui passar aqui, rapidinho aqui, 3 textos, que nos traz orientação, como nós podemos viver nesse mundo. Bem rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 7, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, 30 e 31, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, 29, 30 e 31, olha o que diz a palavra de Deus, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram
como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. Sabe qual que é o contexto aqui? Sabe qual que é o contexto aqui? O contexto aqui está falando a respeito do casamento, está falando a respeito daqueles que querem casar, viu, Amaro? Amém? Presente? Dos que querem casar, mas está dizendo o seguinte: olha, os que usam deste mundo aqui como se dele não usasse, não se preocupa muito com esse negócio de casamento, olha lá. Mas já ficaram bravos comigo lá os dois, né? Não é isso não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o mundo passa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo o seguinte: aqueles que compram como se não possuísse nada, aqueles que choram como se não chorasse, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse. O que a palavra está dizendo? Não se apegue às coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque passa muito rápido. Nós temos que nos apegar às coisas eternas, irmão. As coisas eternas, não as coisas deste mundo. Às vezes a gente gasta tanto tempo com as coisas deste mundo, não é verdade? Quanto tempo nós gastamos? Muito tempo. Gálatas 6,14, diz assim a palavra de Deus. Gálatas 6,14. Diz assim a palavra de Deus: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo crucificado para mim, e eu para o mundo. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso? Eu morri para o mundo. Mas não só isso. O mundo morreu para mim. Porque às vezes é falar, olha, não, o mundo já está crucificado para mim. Amém. Mas você está crucificado para o mundo? Você está movendo esse sistema? Então a palavra de Deus diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. E para terminar, irmãos, a palavra de Deus fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. O que vale mais, meus irmãos? A vida eterna? O que vale mais? A vida eterna ou um certo tempo dedicado em favor deste mundo? Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece muito bem. Eu não sei como é que está a sua vida em relação às coisas espirituais do Senhor, mas eu quero dizer para você que, espiritualmente falando, quem está preso a este mundo está morto para Deus. Se você está amarrado às coisas deste mundo, para Deus você está morto. E guarde uma coisa, irmãos: o nosso padrão de vida é Cristo e não o mundo. Cristo, Ele é o nosso padrão de vida, não é o mundo. O mundo passa, e passa rápido. Mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra de Deus, que permanece para sempre. Vamos estar atentos às coisas, irmãos, que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos gastando muito tempo com as coisas deste mundo, e a palavra de Deus mostra com muita clareza que tudo isso vai passar. Tudo isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: nada trazemos para este mundo, e nada deste mundo nós vamos levar. Nós não trazemos nada deste mundo. Como diz, chegamos nu
e nu nós vamos partir, sem nada. Sem nada. Conheci foi meu primeiro patrão. Gente boa, mas infelizmente já partiu. Novo. Mas é interessante porque a vida dele toda foi dedicada em prol de Mamon, em busca de conquistas materiais. E um dia eu fui lá no cemitério, lá perto da UCDB, não sei como é que chama aquele cemitério lá. Eu fui num velório lá, e na hora de enterrar o morto, eu estava caminhando e lá é umas placas que ficam no chão, né, que tem o nome do morto lá, já viram? Já viram lá? Fica no chão as placas. E por acaso eu ia passando, de repente eu pisei em cima do meu patrão, do meu ex-patrão. Olhei para a placa, falei, que coisa, né? O que é a vida? O que é a vida? Acabou. Foi. É assim, irmãos. Às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas deste mundo, por isso que Jesus falou assim, que nós temos que ajuntar tesouro aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Às vezes nós gastamos tanto tempo em querer conquistar coisas neste mundo, mas esquecemos que a maior riqueza devemos guardar, acumular é na eternidade. A maior riqueza. Entendeu? Eu já disse isso, talvez alguém vai falar, mas você é contra isso? Irmãos, eu não sou contra a academia. Já fui muito em academia, hoje não, faz muito tempo que eu não vou. Não sou contra a academia, mas eu sou contra um cristão que gasta 2 horas numa academia e não gasta 2 horas lendo a Bíblia. Isso eu sou contra. Porque se você tem tempo para ir malhar, ficar numa academia 2 horas, será que você não tem tempo 2 horas para estar na presença do Senhor? Será que não? Então, irmãos, às vezes a gente gasta tanto tempo para esse corpo, que já vai para o pó da terra. Talvez uns dias vocês vão passar lá e vão pisar em cima de mim. Não sei. Não importa. Ali vai estar, o Espírito vai estar na presença do Senhor. Onde a palavra de Deus diz que Jesus falou assim, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada. E se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar e vou voltar e vou levar vocês. O Senhor tem preparado morada, irmãos, e é lá que eu quero habitar. Estou no mundo, como vocês estão no mundo, mas o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti por mais esse momento que o Senhor nos permite de tratarmos, ó Pai, das coisas espirituais. Ó Deus, o Senhor nos permite estar aqui reservando esse tempo para, ó Deus, meditarmos na Tua palavra e dela nos alimentarmos, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus em favor da Tua igreja e eu continuo clamando, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E nos dê, Senhor, mais e mais de Cristo, por misericórdia. Nós oramos agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.